Bom dia, meus queridos, tudo na paz, tudo tranquilo? Aqui é o professor Herbert. Eu estou aqui para fazer mais uma breve síntese sobre a sociologia de Karl Marx e Friedrich Engels. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, haja vista a complexidade do tema, que não dá para falar assim tão rápido, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito comprido. Então, o tema da nossa aula é a sociologia pelo viés economicista. Bom, a nossa aula vai ficar em cima desse autor, né, Karl Marx, na verdade, e a gente vai entender um pouquinho sobre as teorias voltadas para o capitalismo que foi proposta por ele. Concordando ou não, ele é o amado ou odiado, na verdade, ele é o autor mais estudado do mundo capitalista hoje, seja para criticar, seja para ser tomado como modelo. Eu coloquei um pequeno texto de suporte para a gente entender um pouquinho o percurso trilhado por Marx. Talhado nos moldes de uma nação ainda em formação, a Alemanha, vivenciando um mundo em constantes transformações e revoluções, amados por muitos, odiados por outros, a obra de Marx, independente do espectro ideológico na qual nos enquadramos, é capaz de provocar debates acirrados, despertando paixões ou ira. Então Marx ele viveu o período da Revolução Industrial, numa época em que a Alemanha era bastante instável, ainda estava em fase de desenvolvimento. Ele viveu na Alemanha, viveu na França e também na Inglaterra. A sociologia de Marx e as classes sociais. As teorias de Marx sobre a sociedade humana fundamentaram aquilo que chamamos de socialismo científico, e serviram de base para movimentos sociopolíticos e revolucionários, como os ocorridos na Rússia em 1917, na China em 1949, a Revolução Cubana de 1958. Em outras palavras, Marx foi um crítico ferrenho da sociedade capitalista e defensor do socialismo e do comunismo. Ele também era contra o socialismo utópico, aquele tipo de socialismo, né, que propunha uma igualdade a partir da classe burguesa. Vamos entender um pouquinho quem foi esse autor. Marx nasceu em 1818 na Alemanha e faleceu em 1883 na Inglaterra. Formou-se em Direito, doutorou-se em Filosofia, apesar de nunca ter exercido o magistério. Era de família burguesa, o pai dele era professor da Universidade de Berlim. Ele também era formado em História. Trabalhou como jornalista e exilou-se na França até se fixar em Londres. Entre suas principais obras destacam-se o Manifesto do Partido Comunista e a Ideologia Alemã. Fez parceria com Friedrich Engels e com ele escreveu A Miséria da Filosofia e o que é considerado para muitos o ápice do seu trabalho, O Capital. Aqui é uma estátua, né, de Marx e Engels em Berlim, na Alemanha. Friedrich Engels foi amigo de Marx durante toda a sua vida, ajudando ele inclusive em momentos de dificuldades financeiras. Engels também foi um importante intelectual, com obras como A Origem da Família, Do Socialismo Utópico ao Científico, O Estado, além de muitas outras obras, inclusive em parceria com o próprio Karl Marx. Vamos entender um pouquinho a estrutura do pensamento marxista. O pensamento de Marx foi fruto principalmente de 3 grandes teorias. A filosofia alemã, a filosofia de Hegel, o pensamento social francês, o socialismo utópico, né? Em especial os pensamentos de Saint-Simon, de Robert Owen, de Charles Fourier. Né? Robert Owen, apesar de ser um inglês, ele foi um dos pais do pensamento socialista utópico. E a economia política inglesa, principalmente o liberalismo econômico de Adam Smith e David Ricardo. Vamos entender um pouquinho a dialética marxista e o materialismo histórico. A dialética é uma lógica de entendimento que tem como fundamento a contradição, encadeada nas ideias de Hegel, né? A tese, a antítese ou antítese, que é uma ideia contrária, e a soma dessas duas ideias contrárias que geram uma síntese. Para Marx, a dialética é um instrumento de entendimento do processo social.
que por sua vez movimenta a história da humanidade por meio de uma constante luta de classes sociais. Como afirmou, a luta de classes sociais é o motor da história. Então, para Marx, a dialética é a luta de classe em sua essência. O que é a classe social? A diferença entre burguesia e proletariado. Marx entendia que a vida em sociedade é marcada por relações materiais, por relações capitalistas, ou seja, o fundamento do trabalho. As relações de produção. Marx entendia que as relações sociais se davam por meio do trabalho. Dessas relações são formadas classes sociais, dividida em classe dominante, que é a burguesia, proprietária dos meios de produção, e a classe dominada, o proletariado, não proprietária dos meios de produção. Então, o proletariado, eles não tinham nada. O que eles tinham? Apenas o seu trabalho para vender. Seja ele o trabalho braçal, seja ele o trabalho intelectual. Já a classe dominante, a burguesia, é aqueles que exploravam, aqueles que eram donos dos meios de produção, do espaço físico, das ferramentas, né? E o trabalho, na verdade, ele era trocado por um salário, o que Marx achava realmente injusto. Comunismo primitivo. Não se incluía na relação de Marx as relações primitivas de produção, pois elas se baseavam em uma relação de cooperação e não de exploração. Então, as sociedades tribais, as sociedades primitivas, aquelas que vieram do Paleolítico, do Neolítico. Um exemplo é uma tribo, quando alguém sai para caçar, o fruto daquela caça é do bem geral de todos na tribo, não é só para aquela pessoa e para a família dele. Esse que era o verdadeiro sentido da vida em comunidade para Karl Marx. A ditadura do proletariado. Marx entendia que seria necessária uma união internacional do proletariado com o intuito de destruir o poder econômico e político da burguesia, estabelecendo a ditadura do proletariado, que seria responsável pela socialização dos meios de produção. Nesse período de domínio da ditadura do proletariado, haveria um modo de produção socialista ou o socialismo. Então, Marx enxergava a sociedade de três formas: a capitalista, a comunista e uma transição entre elas, né? Nessa transição, deveria haver a ditadura do proletariado. Os trabalhadores iam se unir, destituir a burguesia do poder, assim como aconteceu na União Soviética em 1917, assim como aconteceu em Cuba, né? E haver uma transição, ou seja, o socialismo ele não é um meio, ele não é um tipo de governo em si. Na verdade, ele é uma transição, porque a comunidade ideal, na visão de Marx, é a comunidade comunista, onde não existe o Estado. Na propriedade capitalista, na sociedade capitalista, onde existe a propriedade privada, existe também a desigualdade social. Mas o ideal seria a propriedade coletiva, a igualdade social. A evolução da ditadura do proletariado. A atuação do movimento operário, a percepção burguesa que o aumento dos salários geraria, demanda para os seus produtos e a aceleração tecnológica, levariam à diversificação da mão de obra e ao surgimento de novas carreiras e setores de empregabilidade. Então, aumentando várias carreiras, aumentando o emprego, ia aumentar também a atuação do movimento operário, na verdade, e isso ia evoluir de uma maneira tão grande que logo os operários, os trabalhadores iriam se unir para promover inevitavelmente essa ditadura. Uma das críticas a essa ideia foi o avanço da classe média, que ao usufruir dos benefícios do capitalismo, perdeu os interesses e os anseios revolucionários, pouco se interessando em questionar a mais-valia, que é o produto que vai além do lucro que é obtido pela burguesia. Então, com o desempenho do capitalismo, com a melhora na qualidade de vida, com o avanço da classe média, e a classe média passou a dominar a sociedade como um todo, então, vivendo bem, ela passou a deixar de criticar, perdeu esses anseios revolucionários. Aliás, a classe média hoje em dia é a classe que mais critica as ideias de Marx.
Então é possível a gente resumir as ideias de Marx como uma sociedade formada a partir de uma luta de classes sociais. Essa daqui é a pirâmide do sistema capitalista, onde você tem os nobres, onde você tem os sacerdotes, os militares, a classe média e aqui na base da pirâmide o proletariado ou a classe trabalhadora. Pessoal, essa é a primeira parte, né, da nossa aula. Daqui a pouco eu volto com os próximos vídeos. Tem mais duas partes, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.